Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio caminhar com você nesta semana, celebrando a boa palavra de Deus. Nesta semana, mais uma vez, estamos aqui numa série de ministrações e, enfim, Salmo de número 22, versículo 9 e 10. Olha que coisa interessantíssima e linda. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Que extraordinário! Extraordinário essa experiência de Davi. Privilégio de ser criado e desde pequenininho ouvir acerca de Deus. Assim como uma criança sofre os efeitos químicos ainda intrauterino quando a mãe ingere álcool, drogas, cigarro, enfim, quando a mãe amaldiçoa, diz tanta coisa, de igual modo, não com esse efeito, recebe bênçãos a criança cuja mãe come, se alimenta com alimentos saudáveis e é alguém comedida, abençoa a criança ainda dentro do ventre, ora, põe a mão sobre a barriga e ministra a bênção, assim como muito importante é também o papel do pai nesse processo. Como é a sua história? Você sabe? Quando você estava dentro do ventre da sua mãe, os seus pais temiam a Deus, te abençoavam, a sua mãe compreendeu esse momento, preservou você não ingerindo substâncias que poderiam de alguma forma serem nocivas a você. Espiritualmente falando, você sabe o que recebeu. Isso é muito importante saber para que você compreenda. Isso vai ajudar você a compreender um pouco daquilo que você pensa, das suas reações, das suas atitudes, não só no campo humano, mas espiritual também. Vai ajudar você a compreender os seus sentimentos, a razão de como você reage, o porquê você reage dessa maneira, o seu temperamento, a sua personalidade, que é o somatório do seu caráter desenvolvido com o seu temperamento recebido. Muito importante saber disso. A Bíblia está dizendo que o Davi diz: tu, Senhor, me tiraste do ventre. Ele diz: a minha concepção não foi apenas por uma mão de uma parteira. Não, ele está dizendo: quem me tirou do ventre da minha mãe foi Deus, foi o Senhor. Então ele atribui a Deus esta bênção, esta graça da vida. Você louva a Deus por sua vida? Você agradece a Deus por sua vida ou amaldiçoa? Você louva ou você murmura? Como é que é você em relação a você? A quem você devota ou você atribui, melhor dizendo, as coisas que acontecem em sua vida? A Bíblia diz que Davi diz: tu me tiraste do ventre. Foi o Senhor quem me preservaste, quem me preservou, estando ainda aos seios da minha mãe. Agora a visão que ele tem de si não é mais intrauterina, mas embalado por sua mãe, mamando aos seios, aos peitos da sua mãe. Ele diz: estando eu ainda aos seios da minha mãe, fui preservado pelo Senhor, ou seja, livre de ser morto por conta de viver em época de guerra, livre de morrer de fome porque os meus pais trabalhavam e o Senhor pôde ministrar a mim o que eu precisava. Ele diz: sobre ti fui lançado desde a madre, ainda na madre, ainda intrauterino. Ele diz: fui lançado sobre o Senhor, fui lançado ao Senhor. O que isso quer dizer? Que a mãe dele orava, que a mãe dele o consagrava ao Senhor, que a mãe dele declarava que Deus seria o Senhor da vida do Davi. Olha que coisa extraordinária. Ele diz: tu és o meu Deus desde
o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe, ainda quando eu não tinha consciência de coisa alguma, tu já era o meu Deus. Como assim? Como diz o jovem, exatamente assim. Enquanto ele não podia decidir, escolher, porque não tinha noção do que estava em torno de si, até a sua idade tão prematura, de maturidade, os pais decidem pelos filhos. E é nesse momento que a sorte de muitas pessoas ou é abençoada ou simplesmente transtornada por conta da falta de entendimento, de compreensão que os pais podem ter num momento como esse. Talvez você, conhecendo de si, está entendendo que você foi uma pessoa muito abençoada. Muito feliz você é por conta de saber do trato que você recebeu, dos cuidados e do carinho. Mas essa talvez não seja a história de todas as pessoas. Mas uma coisa é certa, e um dia eu vou poder compartilhar com você, vou compartilhar com você no Salmo 139 mais uma vez, quando ele diz que quando estava informe no ventre de sua mãe, Deus o conheceu. Deus já ministrava algo sobre ele, por conta do todo que estava acontecendo naquele momento. Então eu quero lhe dizer que, embora os seus pais possam não ter ministrado isso a você, Deus estava presente, porque é uma lei divina e Ele que determinou isso. Durante a gestação da sua mãe, dentro do ventre da sua mãe, ao ser dado à luz, ao vir à luz, Deus acompanhou tudo isso. Deus conhece você e sabe quem é você. Você pode não ter recebido nada disso que eu estou falando de bom. Você pode ter sido privado de todo esse carinho. Mas eu quero lhe dizer que o carinho de Deus já estava presente na sua vida. Que você abra seus olhos e se desperte para essa realidade. E que tanto eu como você atribuamos a Deus a bênção de estarmos agora celebrando diante dEle e poder o adorar. Embora muitas coisas nos foram inconscientes e nos são, uma delas não pode ser o carinho e o cuidado de Deus e a presença de Deus que sempre esteve presente na nossa vida, na minha e na sua, e continua até o último respiro nesta terra e muito mais na vida futura. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.